humor, automobilismo, entrevista, vôlei, bate-papo, atletismo, zoação, basquete, descontração. Começa agora na Galera Esporte, um jeito diferente de falar de esporte. Na Galera! Oi, gente! Uma ótima noite pra você, uma excelente semana gelada em Sorocaba, semaninha gelada. Vamos ver aqui como é que tá hoje, só pra você anotar aí, 18 de abril de 2022, agora exatamente 8 horas e 2 minutos. Neste momento, atualizando os nossos termômetros aqui, se atualizar, né? Os nossos termômetros aqui, 19 graus em Sorocaba, uma segundona semana começando gelada e a tendência é que fica um pouquinho mais gelada aí até o final da semana. Bom, gente, tá começando mais uma edição do Na Galera Esporte aqui no canal 102 Play, já vou te dar aquela chamada, né? Você que tá aí no nosso YouTube, o canal 102 Play, já vai lá, se inscreve no canal, como é que faz o Rodrigo Wilbert lá? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Não vai dar uma dessa, né, Dogão? Não vai dar uma dessas. Tem que fazer, cara. Ó, mãozinhas mágicas, bora fazer aí, ó. Se inscreve lá no canal 102 Play, tá vendo lá, o Mãozinhas? Olha lá, vai lá, Mãozinhas. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Aí, tá vendo só? Vai, não basta se inscrever, tem que ativar o sininho também para as notificações chegarem, né? Senão não rola. Quando começa na Galera, Paulinho Playcast, o Incenso, Papo Hype e o nosso Mãozinhas Mágicas, aí vai falando aí os demais podcasts que estão rolando aqui no canal 102 Play. Como? Na boa. Na boa podcast. Tem o Pipoca também, né? O 102 com Pipoca também, né? Ó, sensacional. Dica de filme aí, ó. Espetacular. E, obviamente, vai deixando lá nos comentários, no chat no YouTube lá, vai mandando a sua cornetada, vai mandando a sua pergunta. Afinal de contas, o Na Galera Esporte tá começando aqui no canal 102 Play. Para começar, obviamente, tudo bem com você? O Homem-Aranha, ou o Homem-Arranha, nosso Vitor Casagrande. O Casão, tudo bem? Boa noite. Tô sabendo que você é fã do Homem-Aranha. Não sabia dessa, cara. Não sabia? Fala, Dogão, boa noite a todos que estão aí com a gente, ligado no 102 Play. Como assim não sabia? Sua filha não te contou? Não, ela me contou Ela depois. fez uma caricatura minha ali, muito boa, que eu preciso te mandar, né? Muito bom pro sinal. Vicky, um beijo pra você. No meu aniversário, ganhei um presentaço dela aí. Fez meio Spider-Man, meio Peter Casa. Peter Casagrande. Peter Casa. E aí, Casão, como é que foi a semana? Tudo em gelada, paz? né, cara? Essa mudança de temperatura aí, muito louca que vem acontecendo. O corpo fica meio esquisito às vezes, né? Mas tá tudo muito bem. Tem um feriadão aí de Páscoa, né? Sexta-feira Santa. Comeu muito chocolate? Que nada. Tô esperando aqui o pessoal na galera trazer pra mim. Pera aí, vou jogar um ovo de chocolate aí pra você. Mas deu pra descansar, aí o feriadão no final de semana, foi bom demais. Cara, vamos dar as boas-vindas, depois a gente vai dar uma vamos lá. aqui, vai. Uma boa noite aí pras Mãozinhas Mágicas, nosso Ricardinho César. Pra quem quer conhecer, já recebi perguntas assim, quem é o Ricardo César? Faz o seguinte, acessa lá er.cesar lá no Insta, que lá você vai conferir lá, ele pode mostrar o rosto. Aqui a Dona Evelyn não deixa. Dona Evelyn... O ofício não chega nunca, a gente tá tentando aqui, mas nunca manda. Então, como a gente não pode mostrar os olhos azuis ou verdes? Azuis, né? Os olhos azuis de Ricardinho César, vai lá no er.cesar e aí você vai conhecer Ricardinho César, as Mãozinhas Mágicas. Certo, Mãozinhas Mágicas? Certinho. Então tá bom, hoje tá falando. Você viu? Louro José, muito bem. Por falar em Louro José, né? Tá pintando. Ah, é? É porque tem uma falta de um topete hoje aqui, né? No meio dessa bagunça, cara, toda aqui. Você entendeu o que rolou? Ó, me falaram que ele foi cantar galopeira. Montado em cima de uma égua pangarezinha lá, pra vovó dele de 70 bombate anos. e tudo mais. Pô, pois é, cara. Pois é, a vó dele merece, né? Tá completando 70, acho que é isso. 70? 70? 70 anos. Falou aqui. E aí hoje ele foi no aniversário, ia ter toda uma comemoração especial, afinal de contas não é todo dia que completa-se 70 anos. Então pediu a liberação e aí foi liberado, a direção liberou. Só descontar depois, depois deixa o vale refeição pra nós, tá bom. Vale refeição não, vale topete,
vale... como é que chama? É que isso é mais caro, né? Pra manter aquele topete do que pra poder já falei comer, que o imposto de renda dele pra manter aquilo ali não é baixo, não. É laque que passa ainda no cabelo? Pra deixar topetudo daquele jeito? Sei lá o que ele usa, né? Que ele tem... Antigamente, no meu tempo era laque, pelo menos, né? Faz tempo, hein? Bom, brincadeiras à parte, o nosso Luanzinho Muniz, ele tá numa comemoração hoje, mais que justa, então... boa comemoração para você aí, Luan, boas cantorias, e nós queremos ver a sua cantoria depois. Quero ver você cantando galopeira depois. Meu caro Vitor Casagrande, hoje a gente tem um convidado, não dá para falar que é um convidado de peso, mas é um convidado de muita responsa, né, cara? Com e principalmente certeza. Porque quando a gente fala de responsa, eu até publicava lá no @nagaleraesporte no Insta, que a gente vai conhecer um pouquinho da rotina de treino da molecada. Aquele moleque que sonha em ser jogador de futebol. Mas apresenta aí o nosso convidado. Bom, nós temos aqui hoje, presente nos estúdios, Felipe Augusto, mais conhecido como Fela, né? O Fela está aqui com a gente, ele que já é formado em Educação Física há mais de 20 anos, já é profissional de Educação Física aí, dando aulas em colégios aqui da cidade e também, hoje... Foi semana passada, é isso? Semana retrasada, que assumiu como a coordenação da Escola Oficial do São Paulo. Seja muito bem-vindo aí, Fela. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Assumi depois de 21 anos como professor, né, na escola. Eu estou lá na escola desde 2001, quando surgiu a escola aqui do São Paulo, em Sorocaba. E agora, como o Vitor falou, há 2 semanas eu recebi aí o convite, né, para ser o coordenador, e fiquei muito honrado, né, porque a gente fez todo o trabalho ali de estrutura da escola, né, ajudou ali em muitas partes, né, e agora assumindo a coordenação aí para dar uma força maior aí para a direção da escola. Muito bom. Legal, muito bacana. Quantas unidades da Escola Oficial de São Paulo tem em Sorocaba hoje, Fela? Hoje nós temos 5 unidades, né? Tem as 2 centrais, que são Vila Verde e Canto do Rio. Canto do Rio a gente tem o campo de futebol mesmo, né? Que é dimensões oficiais, tal, para os meninos maiores já estarem disputando os campeonatos, né? E no Vila Verde a gente trabalha com as categorias menores, né? Que trabalha na grama sintética, né? Até para ser parte dos fundamentos um pouco mais tranquilo para eles, né? E daí nós temos os condomínios, né? A gente trabalha no Granja Olga, no Lago da Boa Vista e no Alphaville. Ah, que bacana, são 5 unidades aí, e eu não sabia dessa. Para mim é uma curiosidade, uma coisa bem, bem bacana, trabalhar isso também dentro dos condomínios, né? Isso é bem, para mim é uma novidade realmente, e é bem legal. Já fiz um trabalho há mais de 10 anos, na academia lá da própria Granja Olga. Eu acho que da própria Granja Olga tem uma academia, e nós fomos fazer um trabalho numa emissora que eu trabalhava, né? Mas não sabia desse trabalho, por exemplo, da escola do São Paulo. Que bacana, bem... O trabalho no condomínio acaba unindo o útil ao agradável, né? Porque o menino está lá dentro, o pai não precisa ter o deslocamento de levar nas nossas unidades, né? E a gente faz uma permuta com os condomínios, né? Que, por exemplo, nos nossos locais normais tem o aluguel de quadra, tem o aluguel de campo, que a gente, né, precisa pagar esses valores. Então, no condomínio, a gente não tem esse custo e acaba sendo uma coisa mais fácil para os meninos. Os meninos vão de bicicleta, quem mora próximo do local de campo, eles vão a pé, né? Então, o pai sabe que está ali dentro do condomínio e está tranquilo também. E aí esses meninos a gente procura inserir na escola com os esquemas de campeonato, de torneios internos, nas próprias viagens, né? Esse final de semana passado a gente foi no Morumbi assistir o jogo, São Paulo Atlético Paranaense. Vários meninos do condomínio foram para o jogo também. Então a gente procura trazê-los para dentro da escola mesmo, para eles não ficarem lá abandonados assim no condomínio, né? Não é só para... vai lá, faz um treino e não precisa mais fazer nada. Faz essa integração com toda a escola. Procura interagir, né? Colocar eles nos campeonatos, torneio interno e tal. A gente tem um torneio interno muito famoso, que é o torneio interno de final de ano da escola. Sim. Então a gente pega o tema do ano, que nem esse ano, se for ter, a gente pega a Copa do Mundo. E aí a gente faz a camiseta com o logo do São Paulo e com o logo da equipe, né? Então França, Itália, Japão, a gente coloca eles lá.
E aí a gente traz os meninos do condomínio para participar. E aí eles vão numa central que a gente faz lá no Canto do Rio. Porque por ter o campo oficial, né, a gente divide o campo e faz campo reduzido e todo mundo joga lá. Bem Mas legal. é um trabalho bem legal. A gente faz álbum de figurinha. Que legal. Depois, no final do ano, a gente aluga um dos buffets da cidade para fazer a festa. Então tem desfile, entrega de medalhas, né? O melhor jogador. Então tem todo um roteiro lá que a criançada gosta pra caramba. Agora conta Casão, já vou passar para você, mas conta uma coisa para nós aqui. Desses meninos que treinam na escola do São Paulo, uma porcentagem de quantos deles são realmente São Paulinos? Dá para se ter uma média aí? Dá para se ter uma ideia? Olha, a gente nunca fez o levantamento assim, mas geralmente numa turma de 15, 20 meninos, eu tenho uns 11, 12 São Paulinos. Caramba! É bastante. Então bastante. mais de 50% é de fato São Paulinos. Há uma identificação maior, né, Sim, quando acontece sim. isso. Né? A procura assim, principal acaba sendo por causa da bandeira, né? Uhum. O pai gosta, né? Às vezes é torcedor meio que, né, roxo da equipe e tal. Então tem bastante procura. E aí depois começam a ser conhecido o trabalho, né? O trabalho já é um trabalho de 20 anos e tal. Então a procura também, os outros meninos de outras equipes, é por causa do trabalho. Já teve menino que falou, não vou treinar porque eu não consigo colocar a camisa do São Paulo. E aí saiu, foi para a escola do clube dele e tal. Eu falei pro pai, tudo bem. Ele falou, eu insisti, eu gostaria e tal. Falamos, não tem problema, né? Aqui é tranquilo. E uma semana depois o menino estava de volta. Já voltou. Isso é uma coisa que está bem, né? Tá bem espalhada, né? Hoje a gente obviamente está recebendo um profissional que trabalha na escola de São Paulo, mas poderíamos receber aqui um profissional que trabalhasse na escolinha na escola Meninos da Vila ou na escola de São Caetano. Se não me engano, a escola de São Caetano fica no Recreativo Campestre. Uhum. Tem escola do Vasco também aqui em Sorocaba, do Corinthians, enfim. Tem escola do Boca Juniors, da Internacional de Milão. Milão. Meu Deus! Internacional de Milão, enfim. Hoje essa questão da marca do clube e levar a marca do clube até as crianças, isso virou não só business, mas virou uma situação de aproximar mais o torcedor com aquilo que ele busca, com aquilo que ele torce, né? Sim, justamente. E lá na escola a gente tem igual... Nós levamos os meninos no estádio. Mas devido à pandemia, eles não estão podendo mais entrar com os jogadores. Sim. Mas a gente tinha aquele esquema deles entrarem com os jogadores, então chegar perto do atleta, né, do jogador ídolo ali, para eles era muito legal, né? Acaba sendo uma identificação muito boa, assim. E a criançada que entra sempre são os alunos das escolas de São Paulo. Sempre. Claro que tem os filhos lá de diretores, filho do jogador que ele leva lá, e o cara... Mas a maioria daqueles meninos que entram são os nossos alunos de todas as escolas, né? Uhum. Porque tem escolas do São Paulo praticamente no Brasil todo. A gente tem uma competição que eles fazem, que é a Copa São Paulo, que é todas as unidades do Brasil das escolas do São Paulo licenciadas. E aí é um campeonato muito forte. Esse ano teve em janeiro lá no CFA de Cotia, que é o Centro de Formação, né, de Atletas. E para os meninos estarem lá no CFA é uma coisa incrível. Eu não sei se vocês conhecem, mas... Não, aquele lugar é sensacional. Né? Pro menino que sonha em ser jogador, que tem, né? Aquilo é um estímulo, assim, de conhecer aquela estrutura. Uhum. É uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer um pouco mais para frente, mas aproveitando já esse gancho. Um aluno da Escola Oficial de São Paulo, hoje aqui, regional, estamos em Sorocaba. Ele tem uma facilidade para chegar lá em Cotia? É uma porta aberta para ele? Como é que é esse processo? Ele consegue ir para lá, fazer parte da base mesmo de São Paulo? O que acontece, né? A escola, nós temos uma ligação direta, né, com o Cotia. Até um dos rapazes lá de Cotia, que foi nosso coordenador aqui, hoje ele está lá há 7 anos em Cotia, trabalhando diretamente. Ele saiu da nossa escola. Ele foi o nosso coordenador aqui. E depois de um trabalho que ele realizou com os meninos de várias unidades, ele foi convidado para trabalhar lá. Hoje ele é o manager do Alex.
Ele trabalha lá diretamente com o Alex. Não é por isso que a gente tem facilidade. Só estou contando a história de como ele chegou lá. Mas a gente tem uma ligação direta sim. Todo ano tem uma seletiva, né? É determinado lá um mês e acontece a seletiva com as idades que o São Paulo manda pra gente. Então eles mandam a categoria, a gente seleciona os meninos, vem os avaliadores de lá, eles assistem um treino, eles pedem um tipo de treinamento, né, com alguns fundamentos e depois o coletivo. E aí eles fazem as anotações e passam pra gente, né? Hoje nós temos 4 meninos da unidade de Sorocaba alojados lá em Cotia. Olha que bacana. Eles completaram 14 anos e assim, é pior do que vestibular, diria. Eles passam por uma bateria de teste psicológico, de teste físico, de testes de conhecimentos gerais, provas mesmo, sabe, das matérias. E aí depois de aprovado, né, parte técnica, psicológica, eles conseguem ficar lá alojados. Então, até porque esse processo, há necessidade desse processo todo, entendo eu que seja assim, a gente observando e assistindo matérias, né, sobre Cotia e tudo mais, a gente que gosta, principalmente eu gosto muito do futebol de base, eu procuro sempre assistir. Agora o Grupo Bandeirantes está ressurgindo com a Copa, acho que é Copa Bandeirantes, de futebol de base. Eu gosto muito desse futebol. E lá em Cotia existe escola, existe tudo, quer dizer, o menino precisa ir para lá preparado, porque vai saber que vai chegar lá, vai enfrentar, tem horário é regrado para tudo, né? Sim, com certeza. Eles não podem atrasar, sabe? Eles não podem ter notas baixas, então todos esses critérios assim, para deixar os meninos como é o estilo de trabalho do São Paulo, né? Se a gente voltar um tempo atrás, a gente pegar a época do Cilinho, do próprio Tele Santana, eles já tinham incutido assim, um trabalho, né? Foi um modelo diferente, né? O São Paulo com os hoje, profissionais, né? O São Paulo Futebol Clube hoje, e que não seja uma crítica ao São Paulo Futebol Clube, à instituição São Paulo Futebol Clube, mas o São Paulo já foi um grande modelo de administração, um grande modelo para clubes do mundo, não clubes do Brasil, clubes do mundo. Sim. Em termos de administração. Nessa época, do Cilinho, Tele Santana e outras, até 95, 97, aí o São Paulo era aquele grande modelo de um clube que tem uma boa receita, sabe usar essa boa receita. A partir daí de 97, 98, o São Paulo entrou numa queda livre de administrações ruins, infelizmente, que culmina hoje em protestos de torcedores que a gente acompanha já há algum tempo. E volto a dizer que não seja uma crítica, somente uma crítica, mas para rememorar mesmo que São Paulo foi esse modelo de administração. Sim, e isso, obviamente, a gente percebe na escola do São Paulo, em Cotia, né, nesse centro de formação de atletas que é Cotia, que é uma coisa, vendo as imagens, é uma coisa maravilhosa. Sim. Então é importante relembrar toda essa história para se chegar no que a gente tem hoje do São Paulo, que está aí, brigou pelo título paulista, vai brigar pelo título brasileiro, sim, até que rodada a gente não sabe, mas vai brigar sim, tem um elenco importante para isso, mas hoje já não é mais aquele modelo de administração, infelizmente, que foi outrora. Eu, como santista, eu reconheço isso. O Santos sempre foi uma bagunça em administração. Sim, com certeza. Presidentes anteriores aí, Samir Abdurrak, e outros presidentes, Modesto Roma, e outros presidentes que, meu Deus, tá tentando se reencontrar. E o São Paulo era modelo para esse tipo de situação. Vamos lá, Casão. Como a gente falou aqui já algumas entrevistas atrás, né, que a parte política acaba atrasando um pouquinho, né? Nós até, quando nós estávamos aqui com o presidente do Magnus, né, nós comentamos sobre as SAFs, né, dos times virarem SAFs, que ele achava, né, de repente o São Paulo, isso é uma tendência, os times grandes virarem SAF, né, no país. Eu não tenho dúvida que o Santos, por exemplo, vai ser um dos clubes aí nos próximos 10 anos vai se tornar uma SAF. Que possa se tornar SAF, né? Acho que pela grandeza do clube, diferente, por exemplo, do Cruzeiro, e não estou falando que o Santos é maior que o Cruzeiro, ou que o Cruzeiro é maior que o Santos,
Mas o Cruzeiro se afundou muito em dívidas recentemente. Mas pela grandeza histórica do clube, isso não vai acontecer amanhã ou ano que vem. Eu acho que a torcida acaba impedindo, né, pela grandeza do clube, né, pelos títulos que já ganhou outrora também, né? Mas os próximos 10 anos, mas eu acho pelas gestões que vem tendo, não tem como fugir disso, né? É complicado mesmo. Queria que você falasse um pouquinho, Fel, da sua trajetória. São 20 anos dentro da Escola de São Paulo. Você entrou ali começando a treinar já a molecada, os pitoquinhos que a gente fala, né? Os pequenos. Como é já, que é? Os pitoquinhos. Os pitoquinhos. Ou já foi pra galera mais adolescente? Ou você tem alguma faixa etária que assim, não vou dizer de preferência, mas aquela que você, poxa, tem mais facilidade, eu gosto de lidar mais com eles. Como é que funciona isso? Eu vou começar a contar lá da história da faculdade. O Douglas falou que eu podia falar história, eu vou, com certeza, vou lá buscar a história. Eu entrei na faculdade, só pensava em futebol. Eu não conseguia ver nada na área de educação física para eu trabalhar. Então eu entrei na faculdade, né, comecei a fazer as matérias e tal, e aí num dia lá eu vi um cartaz na faculdade. Precisa de professor de futebol. Aí já... Opa, sou eu. Não, eu falei assim, essa vaga é minha. Só que para que fosse minha, eu saí pela faculdade tirando todos os cartazes. Acho que não tem muita gente que sabe disso, mas eu não vejo problema porque eu queria essa vaga de qualquer forma. E eu fui, hoje onde é a Escola do São Paulo, era a Escolinha do Vila Verde, que tem a unidade do Vila Verde lá, era a Escolinha do Vila Verde. Eu cheguei, me apresentei. Tem uma baita estrutura, né? O Vila Verde, quando lançou lá, era uma estrutura muito boa, né? Três quadras societies, vestiários e tal. Tempo bom que eu aguentava correr. Era uma estrutura muito boa mesmo. E o cara, o dono da escola, né? Era o Calota. Ele falou, eu preciso que você faça um treinamento aqui com os meninos uma semana para eu saber se você tem condição e tal. É como se fosse um estágio. E se você for aprovado, eu te contrato. Eu falei, beleza. E eu comecei, fiz os treinamentos, mas assim, num primeiro momento, eu estava tendo aula de futebol na faculdade, né? Então eu meio que uni o útil ao agradável, um pouco do que eu estava aprendendo ali, o que eu tinha lido em alguns livros, e um pouco, né? Sempre joguei amadoramente, né? Amistosamente. Ali no Iguatemi. Ali no Iguatemi e nos campos aí da cidade. Então eu fui unindo o útil ao agradável, dei essa semana de aula e eu fui contratado. Acabei o que eu fiz lá, acabou dando certo, a estratégia funcionou. E eu comecei a trabalhar com ele, era uma escola pequena, tinham poucos alunos, né? E eu fui desenvolvendo o trabalho, fui pesquisando, fui fazendo, né, vários tipos de aula. Tinha umas meninas também que na época treinavam, e eu fiz um trabalho também com futebol feminino. Esse meu chefe, ele foi convidar, ele fazia um curso de treinador profissional na USP, em São Paulo, e eles tinham um esquema de futebol de verão lá na Irlanda. Ele foi para Dublin fazer porque eles contratavam os brasileiros, né, que tinham um pouco de habilidade com a bola, que conheciam um pouco e tal, para eles irem lá fazer um festival lá para as crianças da Irlanda. E quando ele foi contratado, ficou sobre minha responsabilidade praticamente a escola. Então, de um professor, de um estagiário ali que eu tava, caiu sobre minha, né? E você era aluno ainda? Eu era aluno da faculdade, não era formado. Não tinha formado ainda. Eu levei os meninos para campeonato, eu realizei todos os treinos ali da semana. Então aquilo veio como uma oportunidade, assim mesmo, de eu ver que era aquilo que eu queria fazer, sabe? Continuar com aquilo, né? E aí continuei com as aulas, só que foram aparecendo outras oportunidades. Na faculdade eu fui vendo outras matérias, eu fui vendo o que dava para ser trabalhado na educação física, né? E aí, quando ele terminou esse curso, um amigo dele falou, eu tenho uma possibilidade de trazer a escola do Juventus, da Moca, aqui para Sorocaba. E aí eles fizeram a parceria, e aí nós tivemos que sair lá do Vila Verde, nós fomos lá pro FEPASA, na Marginal ali, né? E entrou a escola do Juventus da Moca. O moleque travesso. O moleque travesso da Javari. E aí eu trabalhei ali com eles mais 1 ano e meio, né? Trabalhando, dando as aulas, indo pros jogos.
E aí eu peguei desde os pequenos até os maiores. Então não tinha mais, né, não tinha uma especialidade, assim, eu trabalho só com essa categoria ou só com aquela. A partir de qual idade ali? Dos 5 anos. 5 anos. 5, só que os pequenos eram poucos alunos, né? Começavam mesmo com 7, 8 anos. A gente tinha um ou outro menininho que já era destaque, o pai acabava levando lá. E aí eles fizeram a escola, ficou um pouco, chegou um rapaz de Tatuí, seu Francisco Fiuza, ele já tinha escola lá em Tatuí, ele tinha uma escola do São Paulo em Itapetininga, e ele falou, tô abrindo a escola do São Paulo aqui em Sorocaba. O Calota aí, que era o meu chefe, nada bobo, ele falou, se você quiser, a gente passa toda a estrutura e a equipe do Juventus aqui para o São Paulo. Falou, então tá beleza, tá contratado, porque ele sabia que ia abrir um grande concorrente, porque né, o Juventus perto da bandeira do São Paulo ia ficar bem aquém, né? E aí nós mudamos de camisa, fomos todos pro São Paulo, esse já era o ano de 2001. E a gente ali na FEPAS ainda. Ali na FEPAS ainda, a gente continuou e tal, e aí foi o ano que 2002, 2003 o São Paulo começou a se reestruturar para fazer a cobrança das franquias. Porque a princípio estava assim, o Douglas quer ter uma franquia lá em Votorantim. Você ia lá e abria. O Vitor quer ter lá em... Entendeu? E abrindo assim... E aí a hora que pegou uma gestão, acho que foi até um momento de uma gestão mais séria, né? Dentro das categorias de base de São Paulo, eles começaram a cobrar a franquia, cobrar royalties, né? Tinha um uniforme que precisava ser utilizado, então teve toda essa estrutura, né? E aí o rapaz ele não ia aguentar com 3 unidades. Então ele se desfez da de Itapetininga, se desfez aqui da de Sorocaba e continuou só com Tatuí. E aí foi o momento que o Calota pegou, né, sério mesmo assim, a gente começou em 2004 já com uma nova gestão. Em 2005, tinha muita procura pelas categorias menores, por esses meninos de 4, 5 anos... E eu era meio contra, porque eu via ali na faculdade que tinha que começar a trabalhar com uma idade maior e tal. E ele falou, não, mas nós estamos perdendo a oportunidade de colocar os alunos, o pai quer e tal. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, se a gente sentar e estruturar uma categoria que a gente possa dar condição dessas crianças trabalharem, aí eu abraço a causa. E aí a gente sentou, até com o João Paulo Cavalcante, que é esse menino que está em Cotia hoje, né? A gente sentou e a gente comprou a bola menor, a gente comprou colete menor para eles, a gente foi colocar uma trave menor para eles poderem jogar, e aí a gente lançava a categoria Baby Foot. Foi adaptando tudo para a galerinha tudo para colocar eles. Então eu me tornei um especialista no Baby Foot. Então dentro do São Paulo, só eu trabalhava com essa categoria. Então eu cheguei a dar várias palestras nas faculdades de educação física e tal, porque ninguém acreditava que essa idade conseguia fazer. Então a gente filmava a aula para passar os vídeos para os alunos da faculdade, né? Porque a gente viu ali que já era um outro filão que estava crescendo, né? Mas foi muito legal, porque hoje eu tenho um menino que com 16, 17 anos que começou comigo lá, ali no Baby Foot. E olha que legal, Casão, e para quem está acompanhando a gente pelo canal YouTube, primeiro deixa eu dar uma passada aqui, eu vou fazer um comentário já, mas antes deixa eu dar uma passada aqui, porque tem uma galera mandando mensagem aqui, ó. João Carvalho, oi. Alexandre Piscini, manda salve ao Fela. Manuel Procópio, olha o Fela aí. Manuel. William Vasques, Gabon a todos, a UPA Atletique. Anselmo Marcelino, vai Fela. Alexandre Grafite, grande Fela. Gabriela Chiquini, Fela, ótimo professor. Bruno Camargo, boa Fela. William Vasques, professor Felipe, imagina você trabalhar em clube que o time principal depende 100% da base, seria um grande desafio. Com certeza o professor seria um ótimo profissional ao meu Atletique de Bilbao. Esse é o nosso William Vasques. Aline Medeiros, excelente parceiro de trabalho, professor top, treinador perfeccionista, entrevista chique. Quem mais? Dinan Hendrick, parabéns. Meu aluno. Professor Fela, você merece. Haroldo Teruel, vai Fela.
Gelli Ortega, excelente profissional, amor e respeito na profissão, sucesso sempre. E tem um abraço especial aqui também que mandaram no meu WhatsApp, o Pig, lá do Granja Olga. Pig é parceiro meu, e falou, manda um abraço pro Pig, do Pig pro Fela aí, ó, ele vai gostar. Tá aqui, ó. O Tizin, ou Xin, X6, sou aluno do Fela, Douglas Teco. Boa noite a todos. Boa noite, Xará, tudo bem? Aí. Douglas Teco é o meu sócio, a gente tem uma empresa, Fela e Teco, né? Fela e Teco Esportes, eventos esportivos, e a gente tem um evento aí que a gente faz, é o Festibol. A gente viu que faltava uma atividade aí para as crianças, e quando os pais estão trabalhando, às vezes naquela emenda de feriado, a gente começou a fazer o Festibol. A gente aluga um espaço, contrata, né, brinquedos infláveis, monitores, comida, pipoca e algodão o dia inteiro para as crianças. Eles fecham o pacote com a gente, fica o dia todo, das 9 da manhã às 4 da tarde. Olha só. E é um evento que tá bombando aí. Uma recreação. É uma recreação e o pessoal já guardou esse nome, né? O Festibol ficou conhecido aí. E a gente tá fazendo a molecada se divertir, fazer uma atividade física, né? Depois de um tempo parado aí, né? Então acaba sendo Douglas um grande parceiro. Aí eu ia dizer o seguinte, e vai chegando gente aqui, vamos lá, pode mandar mensagem, manda o seu alô aí que a gente vai ler todos os alôs que foram chegando aqui no nosso chat. Nós participamos, talvez, com certeza, na mesma época, no mesmo clube. A gente jogou na Várzea, eu não conheci o Fela pessoalmente assim, mas a gente obviamente se trombou em algum momento ali na Várzea, no Barcelona, né, que é um clube de Várzea aqui em Sorocaba, e depois de algum tempo eu fui para o Canto do Rio, busquei ficar um pouco lá no Canto do Rio e tudo mais, mas naquela época, Fela, a gente via, obviamente que você vai se lembrar disso, aos sábados de manhã, os treinos começavam, o clube abria às 8 horas da manhã, o Eusébio Moreno, ali na Avenida Paraguai, abria às 8 horas da manhã com o treino do Fraldinha. Quem era o técnico professor do Fraldinha naquela época era o Pindova, que eu estava falando para você, saudosíssimo Pindova, jogava como ninguém, como eu vi o Pindova jogar bola, não nos áureos, nos bons tempos dele, mas obviamente nos veteranos e tudo mais, eu vi ele jogar bola, jogava demais. E aí era o Pindova e o Piqueira. O Piqueira que jogava lá no SR São Paulo. O senhor jogava na Fraldinha, né? Não, era infanto juvenil. Mas aí a gente chegava cedo no clube e a gente acompanhava, né? Os Fraldinhas, depois vinha o infantil, o infanto, que era a minha categoria, depois vinha o juvenil, que era a categoria do Fela, e assim seguia. Só que o Fraldinha naquela época, no máximo ali, tinha 8, 9 anos, né, Fela? Sim. Hoje você trabalha com 4 ou 5 anos menos. É diferente o trabalho, né? Sim. A gente faz um trabalho de adaptação ao esporte. Então a gente faz um trabalho lúdico, um trabalho recreativo, a gente brinca com as crianças. Muitas das minhas aulas eu contava história. Eu colocava cones e falava que eles tinham que desviar da floresta para entregar lá na boca do dragão. Então eles levavam a bola e chutavam no gol. Então muitas das aulas foram assim. E isso era condução de bola, era o chute, era o drible, sem eles saberem o que eles estavam fazendo. Então antigamente, como você falou, a gente chegava no treino, 5 voltas no campo. Agora nós vamos fazer o coletivo, colete para cá, colete para lá e vai jogar. Então hoje não. Hoje a gente faz um trabalho de alongamento com as crianças, um trabalho de aquecimento, que com essa idade também é recreativo e lúdico. Eu faço um pega-pega mãe da rua, eu faço um pega-pega que eu crio lá com os nomes, eu faço um pega-pega com a bola. Então tudo isso que eles estão fazendo é de uma maneira lúdica, recreativa, e eles estão aprendendo ao mesmo tempo. Eu fiz um curso uma vez com o espanhol, num dos cursos de educação física, né, que tem, e ele falou que com 5 anos os alunos jogavam handball na Espanha. Caramba. Por isso que na Espanha é uma potência, um nível elevadíssimo, né, de handball. E eu falei para ele, professor, mas
se eu colocar handball aqui nas escolas que eu trabalho, a coordenadora me mata. Ele falou, mas quem falou que você precisa falar que é handball? Dá a bola na mão das crianças e faz eles baterem bola. Coloca um alvo lá e faz eles jogarem a bola e pegar de volta. E aí você vai... E aí foi nesse curso que eu tive esse despertar de poder despertar para o esporte sem falar diretamente. Né? Eu não vou falar para ele que é aquele fundamento, ou chuta com a direita ou chuta com a esquerda. Mas inconscientemente então, você está treinando. Eles estão treinando e fazendo. Então isso eu ouvi de várias mães assim. Eu não consigo fazer 2 ficar quieto lá em casa. Você com um apito aqui, eles param na linha. Então eles começam a ter essa obediência, eles começam a ter esse gosto pelo esporte. E assim eu falo, eu dou futebol na escola também. Eu trabalho com futebol dentro dos colégios. Mas às vezes o futebol ali dentro do colégio tá dentro da prática ali da grade curricular, né? Tem menino que se deita no chão, fica olhando assim para a parede, porque ele não tá afim de fazer. Na escola de futebol, eles estão ali para fazer o futebol. Então, dificilmente a gente tem problema de briga, sabe? As mães falam, nossa, mas na escola ele briga, ele discute com os amigos, em casa com o irmão, com o primo, aquilo, ele vem e joga futebol. Então, pra gente é motivo de orgulho, assim, a gente conseguir fazer esse trabalho. Fazer um trabalho lúdico, recreativo, que ao mesmo tempo eu estou colocando... Lapidando, colocando os fundamentos. Aí, claro, um pouco mais pra frente eu já começo a adicionar, trabalho com a direita e com a esquerda, né? Trabalho de coordenação motora, de agilidade, então isso vai... Com qual idade você já começa a dar esses toques mais técnicos, vamos dizer assim, direcionais? Com 6, 7 anos já começa a assimilar. Com 6, 7 anos. Com 4 anos, a única coisa que eu começo a cobrar é deles não pegarem a bola com a mão. Para eles já irem se soltando e trabalhar com o pé. Eu tive um amigo que jogava futebol comigo e depois de um tempo ele levou um sobrinho lá. E ele brincou comigo, se você ensinar esse menino a jogar futebol, eu pago uma caixa de cerveja para você. Aí eu gosto, né, de uma cervejinha. Falei, opa, é um desafio que vai valer a pena. A hora que o menino entrou na quadra, eu soltei a bola, ele saiu correndo, pegou com a mão e trouxe. Instintivo, né? Aí eu olhei pro cara, ele falou, eu avisei. Soltei a bola, não pode pegar com a mão. Ele foi correndo, pegou com a mão e trouxe. Eu falei, vai ser o meu desafio. Eu sei que esse menino ele se tornou um dos artilheiros da escolinha depois de um certo tempo. Então isso não tem como, né? É motivo de orgulho pra gente, né? De todo o trabalho, de toda a paciência que a gente tem para poder fazê-los gostar do esporte, né, e se dedicar ao esporte, né? Olha só, eu falei aqui do Douglas Teco, daí o Sebastião Moreira, a sua mensagem não chegou, você mandou mensagem, mas não chegou, Sebastião? Por favor, manda de novo. Cláudio Carvalho, professor nota 10, Alexandro Duarte, o Cava parabeniza o professor Fela. O Cava Sebastião é a equipe que eu estava jogando. Moreira, também a mensagem não chegou. Cristina Escarcela, parabéns, você merece todo o nosso respeito pelo profissional que é, que Deus abençoe. Salve, chegou uma mensagem aqui do Sebastião Moreira. Professor, aí entrando mais para uma parte um pouco mais técnica, afinal de contas, aqui na Band FM nós transmitimos alguns jogos do Campeonato Paulista da Série 2, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, as finais da Libertadores da América. E o que chama atenção, e eu como comentarista, sempre tenho falado muito isso com outros colegas que gostam de futebol tanto quanto eu e tudo mais. Na nossa época, quando nós entramos ali nas escolinhas, seja no Barcelona, no Canto do Rio, no Paulistano, no Avenida, no Montenegro, nas escolinhas que tínhamos à época, o que era muito cobrado, eu me lembro muito disso. O senhor citou há poucos instantes aí o Serginho Ponciano, eu lembro do Edson, lembro do Sidão, que foi campeão varziano também juvenil, com Maria Eugênia, lembro de alguns nomes de alguns treinadores, e eles cobravam muito da gente fundamento. O que é o fundamento? É saber tocar na bola, é saber dar o tapa certo na bola, é saber, vai bater uma falta, como que você vai bater na bola certinho.
o cobrar um lateral, né, o fazer o arremesso de um lateral, como você vai fazer isso sem tirar o pé do chão, mas ter impulso com a bola. E hoje a gente percebe que muitos jogadores que vêm da base para clubes grandes não tem fundamento, não consegue sequer fazer um domínio de bola. Eu, como goleiro, não tinha muito domínio de bola. A minha pegada já era meio diferente. E hoje eu vejo que muitos atletas profissionais não têm esse... Ou em algum momento da carreira, algum técnico não teve a preocupação de se ensinar ou de se treinar o fundamento. Como mudar isso, professor? Até porque você trabalha com crianças, trabalha com jovens, trabalha com juvenis. Trabalhar isso de uma forma que o atleta ele chegue mais preparado, mais pronto num campo. Diferente, por exemplo, de um Hendrick, de um Rodrigo, o Raio. Esses a gente não precisa falar, mas tem outros aí que vou te contar um negócio, né? Sim, é verdade. Tem bastante. E eu percebo, né, do lado profissional, eu percebo aquela afobação de trazer o menino para jogar no profissional, para revelar, às vezes, né, o próprio Santos como precisa de jogadores e outros clubes que precisam para tentar vender, fazer dinheiro com o jogador. Eu acho que acaba queimando algumas etapas, porque a gente fala muito isso na escola para os meninos. Com o fundamento, você vai conseguir se tornar um jogador melhor. Eu já recebi vários alunos que vieram de outros clubes da cidade, de outras escolas da cidade. Olha, esse menino joga muito, mas não tem fundamento. Então é aquele menino que vai pro jogo, que rabisca pra lá e pra cá, vai lá e faz gol e chuta, mas não tem o fundamento apurado. E aí vários e vários alunos a gente colocou na escola e fez o trabalho de fundamento, fez o trabalho de domínio de bola, de passe, de condução, próprio chute, né? E aí a gente viu esses meninos se destacarem dentro da escola. Porque quando você coloca o fundamento e o menino consegue entender que aquilo vai ali pra frente vai ser bom para ele, isso acaba sendo... Então eu acho que as equipes deveriam manter aí os seus jogadores, trabalhar um pouco mais esse fundamento, esperar o jogador se formar, né? O que acontece? Às vezes, você citou o Hendrick, a gente sabe que é um menino muito diferente perto dos demais, né? Ele fez um jogo aí na seleção sub-17, acho que ele fez 4 gols. Em três jogos ele tinha feito 4 gols. Com 15 anos, destaque de uma Copa São Paulo. Para jogadores de 20, 21 anos, né, que foi, ele é muito diferenciado. Então os demais, eles vão precisar trabalhar. Eles vão ter que fazer o fundamento para eles conseguirem atingir ali um nível melhor um pouco para frente. Então a gente vê muito zagueiro que não consegue chutar com as 2 pernas, como você citou do Edson, que cobrava da impulsão, o cara que não sobe de cabeça, o cara, né, que vai bater na bola e raspa para trás. Então isso é o jogador que não está formado ainda. E a gente vê acontecendo a todo momento. Jogador de 18, 19 anos chegando no profissional e, na minha opinião, queimando etapas. Acho que tinha que trabalhar um pouco mais, jogar um pouco mais dentro da categoria. Eu citei o campeonato interno da escola, né? E aí só para explicar mais ou menos isso. Às vezes o menino tem um pouco de destaque e o pai quer que a gente tire e jogue com os mais velhos. E eu falo, não é o momento ainda, porque deixa ele deitar e rolar aqui dentro da categoria. Deixa ele fazer gol, deixa ele jogar, deixa ele driblar aqui dentro. Porque ali com os mais velhos vai ser um pouco mais complicado. E aí o pai no primeiro momento não quer entender, mas a gente está fazendo esse trabalho para ir gradativamente colocar o menino dentro da categoria. Então, às vezes eles não têm essa paciência que a gente tem. Essa seria realmente a minha pergunta, né? Alunos, na hora que você falou, eu já vou. Essa seria a minha pergunta. De quem é essa responsabilidade? Porque, de repente, às vezes, vai lá, eu tenho um menino de 14 anos que, ao meu ver, joga bola, joga bem e tal, consegue bater com a direita, com a esquerda e tudo mais. E de repente já tem aqueles olheiros, o cara que é o empresário, o pseudo-empresário, que chega, quer levar o menino e começa a falar na minha cabeça, ó, o menino tal.
De quem é essa responsabilidade? Porque o pai vai crescer o olho. O pai quer ver o filho jogando futebol, principalmente se for o sonho dele. Sim. E o professor tá ali, de repente, querendo segurar para não queimar essa etapa. A responsabilidade é do professor? É uma força conjunta? Eu diria que tinha que ser um trabalho em conjunto. Da escola, né, dos profissionais e com a família diretamente. A gente vê muito essa ânsia, né, dos pais. Nós temos na própria escola o pai que leva o menino para todos os jogos, para todos os times que aparece a oportunidade. Eles querem ver essa revelação, sabe, o quanto antes. E a gente às vezes fala para o pai tirar um pouco o pé, segurar um pouquinho. Nós já vimos vários meninos se machucarem porque ele joga futebol de campo num dia, no outro dia ele joga salão, no outro dia ele tem uma competição, no outro dia ele, sabe? A lesão não acerta, hein? Vai lesionar, vai acontecer o que a gente tanto fala para que não aconteça. Então a gente pede para os pais terem um pouco de paciência, mas nós não temos também esse direito, né, de atrapalhar, assim, pelo menos na visão deles. Então a gente deixa eles meio à vontade, mas citando os pontos principais, né? Que seria o descanso, que seria o treinamento de forma adequada. Muitos meninos às vezes não vão no treino porque foram treinar de manhã em outro lugar, fizeram com o preparador físico outro treino, com o treinador, entendeu? Então a gente acaba achando que sobrecarrega a criança. Eles são crianças, sim. Eles são muito novos, né? Então assim, para os pais que dão abertura, a gente consegue chegar e falar um pouco mais tranquilamente. Alguns ouvem, outros não. Sempre tem um cabeça dura no meio ali, né? E aproveitando isso, nessa sua trajetória, já teve algum menino que, por exemplo, o pai falou, quero que puxe pra cá, puxa meu filho pra lá. Você fala, não, pai, segura, não, pai, segura. Não, puxa, você vai, coloca o menino lá, aí o menino se frustra e pode, de repente, até já largou o futebol por causa disso. Teve alguma situação assim? Teve. De repente, até emendando essa pergunta do Casão, quero que ele seja... Não, ele vai ser o 9. Ele vai ser o 9. Vai ser também isso, né? Não, ele vai jogar lá. Não, mas não, ele não tem essa pegada. Ele vai ser lateral. Não vai ser um 9. Nós temos até esse tipo de conversa com o pai. Às vezes a mãe fala, viu, mas o filho do Douglas faz gol todo jogo e o filho do Casão não faz, não sei o quê. Fala, não, é que ele tem característica defensiva, ele tem característica ofensiva. Então a gente tenta explicar. Aí sobre a sua pergunta, o que aconteceu? O menino treinava de pequenininho e o que a gente faz? Quando a gente criou esse baby foot, não tinha campeonato para eles, né? Não tinha jogos para eles, então a gente ia introduzindo aos poucos o jogo, colocando eles, né, fazendo os coletivos. Nos campeonatos internos, a gente levava eles para fazer uma abertura. Então eles iam lá, a gente separava, colocava todo mundo para assistir, eles brincavam de futebol. Então não tinha aquele peso, aquela carga sobre eles. E aí, com o decorrer do tempo, a gente ia inserindo o menino no campeonato, dependendo da categoria e tal. E aí uma mãe chegou, falou, não, eu quero meu filho que dispute campeonato e tal, mas não, a gente tá esperando um pouco, ainda é novo. E aí até nesses joguinhos ela ficava correndo assim na grade, acompanhando e gritando com o menino, e eu fazia assim, calma, né, tá começando e tal. E aí ela pediu várias vezes, a gente falou que não era o momento ainda, ela tirou, colocou numa outra escola, e o menino realmente começou a competir. Então um dia ele estava lá em Pindamonhangaba disputando a Federação Paulista, outro dia ele estava, sabe, e vários jogos, até que um dia eu encontrei ela depois de um tempo. Falei, e aí, como que tá e tal? Ele falou, ele largou o futebol, ele tá andando de skate. Então aquilo rasgou meu coração, assim, porque a gente avisava, a gente falava, porque tudo que é em excesso vai ser mal, vai ser ruim, né? E aí, quando eu vi, esse menino não jogava mais futebol. Então a ânsia do pai, a ânsia da mãe de colocar numa competição, de fazer, né? Porque às vezes vê o amiguinho, vai viajar, vai disputar campeonato. Então a gente tenta ponderar, a gente tenta explicar que tem um momento certo, né? Nós disputamos um campeonato ano passado, um campeonato muito forte em São Paulo, e nós levamos meninos mais novos. Só que a gente sabia que ia ser muito forte o nível. E aí os pais com aquela cobrança, né? Nossa, mas eles perderam de 7-0.
Falei, mas é início, né? Eles estão começando, eles estão dando os primeiros passos aqui. Aí, quando virou o ano, esses meninos foram campeão sub-9 aqui da cidade. Então, assim... Virou o jogo. Sabe? É. Fala, ó, tá vendo? E hoje, nós temos os meninos que agora já estão em Cotia, daqueles 4, né, que eu comentei no começo. Quando eles foram sub-9, nós tínhamos muitos meninos que eram 2 categorias, 2007 e 2008. Para os 2008 não ficarem de fora, a gente escreveu 2 times. Então era como se fosse o time A e o time B. É claro que o 2007 era o mais velho, era o A, e o 2008 era o B, era o mais novo, né? Tava dando início. E aí o que aconteceu? Esse time levou pedrada o campeonato inteiro. Perdeu de várias equipes, inclusive da nossa, que era o A, ganhou do B. E aí os pais começaram a criticar, que o trabalho não estava sendo bem feito, que eles não estavam acostumados com o campo, e realmente não estavam. Porque, como eu falei no começo, eles vêm do treino do society, né? Eles treinam no campo reduzido, e aí a gente começa a inseri-los, né? E aí o que aconteceu? Os pais, eu vou tirar da escola. Não, pra gente não dar assim. E aí nós pedimos paciência, conversamos e tal. E alguns pais abraçaram a ideia. Nós falamos, ó, o ano que vem esse time vai começar a jogar. Eles vão entrar no ano bom, eles vão jogar, né, e tal. Ó, pra encerrar o assunto, esses meninos, eles ganharam 4 anos, todos os campeonatos da cidade. A categoria 2008. E hoje nós temos 4 meninos lá em Cotia. Era dessa equipe. Então os pais que abraçaram a ideia, que vieram junto com a gente no projeto, eles viram os frutos. Hoje, os meninos que não estão lá em Cotia, a gente tem menino na Ponte Preta, assinou o contrato de filiação Legal. Com a Ponte Preta. Nós temos menino do Esportivo Brasil, nós temos meninos indo fazer peneira no Mirassol. Então, a escola de São Paulo está a cada ano assim se desenvolvendo cada vez mais e conseguindo mandar os meninos. O trabalho é a longo prazo, sim, né? Sim, com certeza. Não tem, é impossível. Impossível não, a gente não pode dizer isso, porque no futebol nada é exato e nada é impossível. Amanhã justamente. Pode surgir uma joia raríssima aí na sua mão, mas o trabalho sempre é a longo prazo, né? E prova disso. E hoje, na edição de hoje do Jornal da Band, o próprio Paulo Roberto estava falando, né? E o Paulo Roberto Júnior e Paulo Roberto Santos falando, né? Que a Portuguesa foi campeã ontem do Campeonato Paulista da A2, mas com trabalho de longo prazo, um trabalho de 3 anos. Sim. Até conquistar o título, até retornar. Foram, se eu não me engano, essa última passagem pela Série A2 do Paulista da Portuguesa foram 7 anos. Se não estiver enganado, né, como diz o outro, salvo engano, 6 ou 7 anos. É isso mesmo. E nos últimos 3 anos que foi feito esse trabalho. Então... E assim, a gente, né, podendo falar disso também, Douglas, você pega esse Lucas Lima, que foi pro Atlético Goianiense, é uma revelação do São Bento. Então, eles agora parece que eles estão trabalhando com as categorias, né, de base. Então, eles estão com a equipe sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Eu acho que esse é o trabalho que vai ajudar o clube da cidade. Eu acho que tendo esses meninos subindo de categoria, se destacando, vai conseguir pegar alguns talentos aí que não vai precisar ficar todo começo de Campeonato Paulista aí contratar os medalhões aí, gastar dinheiro, grana, e o cara não vem jogar, tá criando aqui, né? Então eu acho que esse trabalho gradativo aí pode dar resultados positivos pro São Bento, né? Muito bom. E é isso que a gente espera. Eu conheço um menino que jogou durante muito tempo, né? Inclusive tem uma entrevista dele no blog, no nagaleraesporte.com.br, o Cadu. E é um goleiro, ele foi meu aluno de infância. O Cadu, filho do Eduardo. Filho do Eduardo. O Eduardo também foi um goleiro da Várzea espetacular. Né? Ele joga até hoje aí, né? Cabeça. Chato. O Cadu... Grande abraço pra você, Eduardo. Mas você é chato. O Cadu foi aluno nosso de pequeno lá na Escola do São Paulo também. E teve várias oportunidades, né, nas equipes de base. Jogou em vários times aí, várias viagens, né? E é um menino que nós imaginávamos assim que
que logo ele poderia despontar. Faz tempo que eu não acompanho, né? Ele saiu ele estudava no colégio que eu trabalho, né? Faz tempo que eu não tenho contato direto assim com ele, mas a gente apostava bastante nele. O assim, Cadu, né? ele teve o Campeonato Paulista Sub-15, se não me engano, ele jogou pelo Primavera, de Indaiatuba. Mas é um menino, e ele jogou um campeonato, ele jogou nas escolas Meninos da Vila e jogou um campeonato das escolinhas Meninos da Vila, lá em Santos, por sinal, e foi eleito o melhor goleiro. Por isso nós fizemos uma matéria com ele, tá lá no nagalerasport.com.br, tem uma matéria com ele muito legal, tem uma matéria com o goleiro Enal também, muito bacana. Você pode acessar, navegar por lá que você vai encontrar. E eu ia falar exatamente isso, né? E é um menino que ele não parou de treinar. Ele nunca parou de treinar. Eu conheço o Cadu pelo menos há uns 5 ou 6 anos, e o pai sempre estimulando. O Cabeça sempre trabalhou, sempre, né, ajudou até nos treinamentos, às vezes treinava junto, né? Esse é um trabalho que a gente acha legal, né? Do pai apoiar, estar junto ali, sempre levando para os lugares, apoiando, acompanhando, isso é importante, né? E falando um pouquinho de competições e tudo mais, você teve a oportunidade de ir para Europa, né? França, Espanha e Alemanha, é isso? Isso. E foi com qual equipe, qual idade dos meninos que foi jogar lá? Qual campeonato que vocês disputaram lá? O primeiro campeonato que a gente foi em 2012. Foi um campeonato da Primavera lá na França, né? Nós tínhamos um parceiro, que é o Alex, ele é do Planeta Bola, lá de Curitiba. Ele foi um ex-jogador profissional e teve bastante acesso assim, na Itália, na França, né? E eles fazem lá um campeonato. É um campeonato de nível internacional, mas é a comunidade que faz o campeonato. Então legal. É muito legal. Os meninos, em 2012, eles ficaram na casa de famílias francesas. Foi tipo um intercâmbio, Foi um intercâmbio. Que legal. Foi eu e o João Paulo Cavalcante. Nós ficamos num hotelzinho lá da cidade e cada 2 meninos ficaram na casa de um pai francês. Inclusive o Breno, goleiro do Grêmio, estava com a gente nessa viagem. Em 2012, ele era o interlocutor ali dos meninos, que legal. Né? Porque os meninos queriam pedir as coisas para os pais franceses e o Breno já dominava pelo menos o inglês, né? E aí ele conseguia falar diretamente ali com os pais. E aí, o que a comunidade fazia? Alguns eram responsáveis por alojar os meninos, alguns eram os organizadores do torneio, alguns eram que servia os alimentos ali para a comunidade, sabe? Mas um campeonato show de bola. E assim, eles escolhiam os times aleatoriamente, todo lugar do mundo? Na verdade, o que acontece? Eles abrem a inscrição, deixam aberto por um período, e as equipes podem fazer a inscrição, né? E aí, quem fez a inscrição dentro do limite, dentro do prazo, está garantido. Mas assim, aquele campeonato em cidade aberta, então a gente ia desfilando pela cidade, as tiazinhas acenando na janela, sabe? A molecada achou isso aí. Show de bola. Só que o que aconteceu? Não tem como não ter uma história, né? Era o 35º campeonato que acontecia naquele ano de 2012. E aí nós chegamos lá, teve o desfile e tal, fomos para a competição. Nós fizemos 2 partidas, tínhamos feito 2 empates. E no dia seguinte nós tínhamos mais 3 jogos com as equipes teoricamente mais fracas, né, da competição. No sábado à noite começou a chover, chuva torrencial. Acordamos no domingo, chuva e frio. Chegamos lá, tinha uma piscina no campo. Nossa. O organizador pegou o microfone e falou: pela primeira vez em 35 anos o campeonato está cancelado. Putz. Cara, entrar no vestiário para dar a notícia para os meninos e ver os meninos chorando e falando: tio, eu tenho trava de alumínio. A minha mãe fez vaquinha pra eu estar aqui. Nossa. Eu virava assim de lado, respirava para não chorar junto com eles. Aí os pais da comunidade, que eles estavam alojados, falaram: nós temos uma quadra lá, que é quadra iluminada, tem calefação e não sei o quê. Vamos fazer um campeonato lá. Aí eles pegaram os 2 times do bairro, que era como se fosse um condomínio assim, nós do Brasil e uma colônia francesa da África.
E aí colocou os 4 times para jogar. E aí nesse campeonato, o Breno foi um dos melhores goleiros, o Romário Renan, que é um aluno nosso aí de bastante tempo que foi o artilheiro do campeonato. Então, pelo menos foi um alívio, assim, que eles ganharam um troféuzinho, uma medalha, puderam participar, sabe? Mas o campeonato em si não teve. Caramba. Não teve o título do campeonato, não teve. Cara, me fez... Imagina, eu senti aqui agora, você cara. ouvir dos meninos. Minha mãe fez vaquinha, minha mãe vendeu rifa, porque os meninos que foram, não foi aqueles meninos cheios da grana, foram os meninos que jogavam mesmo e que eles abraçaram a ideia do projeto de ir, sabe? E assim, o São Paulo, a gente não tem nenhum apoio quanto a isso. A gente leva o nome, a gente tem a bandeira. Mas é autônomo. Mas justamente. O que eles fizeram, que foi até muito legal pra gente, eles deram, na época o São Paulo era Reebok, material esportivo. E eles deram uma bolsa da Reebok com todo o material esportivo pros meninos. Legal. Então eles ganharam agasalho, eles ganharam chuteira, eles ganharam tênis de passeio, camisa, 4 jogos de camisa. Caramba. E esses campeonatos, eles têm aquela tradição do change, né? Da troca. Vai fazer a troca. Então chega lá, e aí a hora que o cara deu a notícia, eles já começaram com os bottoms, com camisa. Eu tenho camisa de 2 caras do Japão, que eles me deram, sabe? Então, assim, por um lado, foi um pouco... O cultural foi legal. Valeu a pena, entendeu? Mas assim, foi uma experiência ímpar, né? Para os meninos e para mim também, que foi a primeira vez, né? Fora do país e tal. Antes de viajar, eu estudei um pouquinho de live mocha lá, um pouquinho de francês, consegui me arrastar ali com a língua, sabe, com o idioma E aí nós tivemos um passeio por Paris também, então foi assim uma viagem inesquecível, apesar do campeonato não ter acontecido. Em 2014, eu levei uma equipe do Veritas, né, do Colégio Veritas, para disputar um torneio de handball em Granollers, 25 quilômetros de Barcelona. Foi em Granollers que foi a final da Olimpíada de 92 do handball. Como era muito próximo de Barcelona, eles deslocaram o torneio de handball para Granollers. Então os meninos nossos jogaram no ginásio, que foi a final do handball, a final olímpica de Barcelona 92. E aí foi o mesmo esquema. A gente conseguiu, com os pais, um valor, e com os meninos a gente fez festa da pizza, vendia doce na hora do intervalo, vendeu rifa, um pai doou um mini bug lá, a gente vendeu rifa, e aí legal. Uma semana na Espanha com os meninos, tava tendo Copa do Brasil, né, e a gente tava lá na Espanha. Mas é verdade, né? 2014 nós fomos pra lá. Foi na mesma época da Copa? Foi na mesma Copa. Eu assisti Brasil e Chile lá num botequinho lá em Granollers. Mas assim, foi sensacional também. Porque a parte cultural é fantástica. A gente tava lá num ginásio de desfile das equipes, era ucranianos do lado, era tchecos do outro, holandeses, sabe? Então foi sensacional. E em 2015 daí a gente foi para a Alemanha, também com esse esquema da Planeta Bola, né, que é o Alex. E aí a gente levou, aí foi até a gente levou o Sub-11 para a Alemanha. Caramba, foi uns Em 2012, eles eram um Sub-13. Então eles já eram um pouquinho mais velhos, já tinham um pouquinho mais de experiência, né? Mas os meninos que foram para a Alemanha, eles tinham 10 anos. Caramba. Eu tô pensando no meu sobrinho, cara, vai fazer 10 agora, o Kalel, justamente. Em novembro, imagina ele viajando para lá. Alguns pais acompanharam, né? Porque a gente abre para os pais, a gente sabe que é difícil, porque não são todos os pais que podem acompanhar, porque o pacote vai lá para cima, né? Mas foi também uma experiência incrível, cara. Você imagina, eu, assim, na época que eu joguei bola, que eu tentei jogar bola, jogava aqui na região, eu acho que assim, não saí muito, não fui muito longe jogar bola, não. Fui depois mais velho, né, jogar. E a gente jogava aqui na região de Sorocaba, ou, por exemplo, eu fui jogar em Miracatu, nunca tinha ouvido falar na cidade de Miracatu, fui jogar em Miracatu, já era
Porque você sai de Sorocaba, sai do interior, Miracatu é interior ainda, mas já é um interior mais pro litoral ali, né? Já tá com o pé ali em Registro e tudo mais, mais pro litoral. Já é diferente. Você imagina você sair daqui, a experiência dessa molecada deve ter sido... Foi sensacional. Vamos lá, dar mais um giro aqui com a galera. A gente está caminhando pro final do nosso bate-papo, mas tem uma galera que está participando aqui. Ó, Sebastião Moreira agora conseguiu mandar vários salves aqui. Sebastião, grande abraço. Valdinei Barrientos. Valdinei... Pai de aluno. E Neumar, assistindo aqui e mandando um abraço direto do Canto do Rio. Valdinei, você está convocado a enviar para nós aqui uma camisa do Canto do Rio, para esse torcedor do Canto do Rio que jogou há algum tempo aí no juvenil. O Nilmar aí é o dono da escola, é o proprietário, é o coordenador, é o diretor. Ele é mais fácil dele arrumar a camiseta para você. Tá vendo? É a única camiseta vermelha de clube, de um alvinegro, eu tô falando isso, hein? É a única camiseta vermelha que eu usaria, a camiseta... Que poderia entrar em casa, né? Vamos lá. A Mônica Moraes, parabéns, tio Felipe, você é muito legal, muito top, beijos, Julie. Manuel Procópio, o que sempre me impressionou no Fela é o respeito e o carinho que as crianças têm por ele. Dorival Safra, bugado, manda abraços, Fela. Bugado? Meu aluno. É dessa geração 2008 aí que ele tá, acho que ele tava no Guarani, esse menino aí. É Ludigel Pereira Oliveira. Se não for assim, me perdoa, tá? Parabéns, Fela. William Vasquez, o nosso... A UPA Atletique está dizendo, o mito da Vila Hortência, professor, o futsal na infância ajuda para migrar para o futebol de campo? Eu não diria que ajuda. Eu acho que o futebol de salão ele tem algumas peculiaridades, assim, né? O domínio de bola, o trabalho de bola rápido, né? Eu acho que a criança pode experimentar. Eu falo assim, dentro do esporte, eu para dar uma sugestão, eu falaria para a criança participar de todos os esportes, para ela ter toda aquela vivência motora, para ela poder escolher o que ela vai fazer depois ali para frente e tal. Mas falando diretamente do salão para o campo, eu não acho que tem um momento assim, né? O pessoal fala muito assim, não, quando é pequenininho eu ponho no salão, e aí quando ele chega nos 10, 12 anos eu coloco ele no campo. Como a gente teve todo esse trabalho desde os pequenininhos, eu já discordo dessa colocação, entendeu? Porque a gente pegou o menininho lá com 4 anos, a gente fez um trabalho de adaptação, com 6, 7 ele já estava indo pro fundamento propriamente dito, e depois, um pouco mais velho, ele já, né? Exato. Tem parece que pelo tamanho, a quadra é menor, eu vou deixar ele aqui, depois cresce, põe no campo. Parece ver, né? Que eles falam nesse sentido. Mas eu falo do salão, do futebol de salão assim, ele vai ter muito domínio de bola, ele vai conseguir trabalhar rapidamente ali no espaço curto, né? Eu acho que isso também depois vem a ajudar no futebol de campo. Legal, tem mais aqui, tô respondendo, inclusive uma galera que tá chamando também no particular aqui. Antônio Ortega, parabéns, tio Felipe, você é um ótimo professor, adoro suas aulas. A Júlia, Michele Icoiti Inoue, salve, abraço do Yuto. Léo Yuto, ele é dessa geração 2008 aí também. Valdinei Barrientos, Neumar mandou falar que é só falar o tamanho da camisa. Meu camarada. Jogou a isca. Estou aguardando aqui, G. Olha lá, Neumar, pode arrumar aí pro Douglas, eu vou fazer o encaminhamento. É a única camisa vermelha que eu usaria, porque eu realmente sou, quando mais jovem, eu era muito torcedor do Canto do Rio, sempre gostei muito lá. Lembro do terrão, que a gente ia fazer educação física, estudava ali no Francisco Eufrásio Monteiro, não tinha quadra, a quadra estava em reforma, e a gente ia lá no terrão. E aí, aquelas valas, né, que foram feitas lá para drenagem, hoje acho que é uma das melhores drenagens ainda de Sorocaba, mas foram feitas valas lá e a gente tinha que meio que driblar as valas ali da drenagem. Depois, não sei se você lembra disso, Fela, mas uma época que ficou queimada, metade do Canto do Rio, sim, metade do fundo, né? Foi queimado, passaram um produto lá e queimou tudo a grama. Foi e era o melhor campo de Sorocaba.
Me lembro muito disso, né? O campo hoje está muito bom, muito bem tratado e cuidado. E até quando a gente vai jogar em outros campos, assim, agora a gente estava disputando um campeonato fora aí, e os meninos, a gente tem aquele campo lá e a gente vem jogar aqui. É complicado, né? Tirar os meninos de casa ali é complicado. Era muito, muito legal. E hoje, eu acabei até esquecendo de citar, hoje a gente tem o Craques do Amanhã também. Sim. A gente tá com aquele campo porque, como a gente tá disputando um campeonato que é muito importante aí da federação, que é o Paulista Cup, eles querem, tem que ter o campo. E aí no Canto do Rio tem a equipe do Canto do Rio, tem outros compromissos e tal. Então a gente pegou o Craques do Amanhã também. Então quando tem alguma competição que daí não pode mudar e tal, porque você vai mudar o lugar de competição, você tem que pagar taxa. Você vai mudar, sabe? Então tem todo um esquema assim. Então o Craques do Amanhã tá com a gente lá também. Foi um investimento que começou ali com o Toninho, né? Saudoso Toninho, que nos deixou aí já há algum tempo. Sim. Mas eu me lembro bem que foi um investimento, uma ideia que começou com o Toninho. A diretoria anterior também já havia começado, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Canto do Rio, pelo Esporte Clube Canto do Rio, e por que não dizer pelo Barcelona também, mas o Canto do Rio é o clube do... na Várzea é o clube do coração. Agora, professor, para a gente realmente já dar aquele sprint final para o encerramento, esse trabalho, ele é feito também com as meninas? A gente está falando dos meninos, mas hoje as meninas estão inseridas neste mercado do futebol já de uma maneira muito forte. Infelizmente se fala muito pouco ainda. O futebol feminino tem pouco apoio ainda, infelizmente. Recebemos recentemente aqui, né, atletas femininas do futebol, do futsal. Esse trabalho que é feito com a escolinha do São Paulo, ou com a escola, melhor dizendo, do São Paulo, é feito também com as meninas ou hoje ainda só com os meninos? Então, o trabalho, quando a gente divulga e tal, sempre é falado que está aberto às meninas também. Mas a gente vê muito, né, ainda o preconceito, né, e nós nunca conseguimos formar uma equipe só de meninas. As meninas jogavam junto com os meninos. A gente escrevia elas nos campeonatos junto com os meninos. Então até uma certa categoria pode. E aí depois, né, até por causa de toda a maturação, né, aí as competições já não permitem mais. Mas nós temos ali 3 meninas que elas disputaram campeonatos com os meninos. E hoje elas estão em equipe feminina, não sei as equipes que vieram aqui, que você citou. Mas elas estão jogando futebol de salão, futebol de campo na cidade, inseridas agora num time feminino. Mas ali dentro da escola do São Paulo, nós estamos sempre abertos para as meninas. Mas nós nunca conseguimos uma equipe toda só feminina. Sempre as meninas jogavam junto com os meninos. E assim, essas 3 meninas foram meninas de destaque assim, nas nossas competições. Inclusive, ia nos campeonatos fora, elas davam entrevistas, porque era o charme, né, da competição. E a gente sempre conversando com os pais, assim, no sentido de orientar, né? Porque a gente sabe que tem muito essa parte que vai para outro lado, né? Que acaba sendo essa parte que todo mundo fala que é o ruim da história, né? A gente queria que ficasse só na parte do esporte, né? Então a gente acabava orientando os pais. E graças a Deus elas estão aí encaminhadas, né? Isso é motivo de orgulho também. Com certeza. Pra gente, né? Pelo menos elas conseguiram agora se inserir num clube aí que elas vão jogar só com a categoria mesmo, né? Isso é importante. E fica aí pra vocês, pais que estão vendo, pra vocês meninas que gostam de futebol, a Escola Oficial de São Paulo está aberta para receber meninas lá, montar uma equipe de meninas ali, seria muito legal, né? Com certeza. Aproveitando isso também, desculpa um pouquinho, Douglas, o clube do São Paulo, ele tem aberto um leque de esportes ali dentro. O time de basquete tem se destacado muito, time de vôlei e tudo mais. A São Paulo Center vai ficar focado somente em futebol ou tem alguma ideia de abrir para outros esportes também? A princípio a escola de futebol é somente o futebol mesmo. Só vai ficar no futebol mesmo ali. O futebol. O Valdinei tá falando aqui para você mandar um abraço pro Vitinho e pro Vini. Um abraço pro Vitinho e pro Vini, meus alunos. Vitinho é um menino que tá passando por várias categorias aí de base, né? Teve no Ituano aí agora há pouco tempo, é um menino bom de bola, um menino que a gente espera que
coisas boas aí para ele. Agora, para encerrar da minha parte, eu vou entrar numa seara que é um pouquinho, de repente, um pouquinho mais salgada. Escola do São Paulo, Escola do Santos, Escola do Corinthians, do São Caetano, do Vasco, da Internacional de Milão e outras escolas aí, são escolas que têm custo, são pagas. Sim. E infelizmente hoje a gente vê um atrofiamento de escolas gratuitas, das escolinhas que nós saímos, aquelas escolinhas onde nós fomos frequentar. Como mudar um pouco essa figura, professor? Porque é legal que assim, a gente vê que todo mundo, a gente espera que todo mundo tenha a mesma oportunidade. Infelizmente, quando se fala numa escola que tem custo, não é uma oportunidade para todo mundo. E a gente sabe que o custo não é um custo tão barato assim, é um custo que muitas vezes é acessível, mas não é tão barato assim. Tem famílias hoje, e nós estamos vivendo um momento em que a renda do brasileiro está caindo, né? Infelizmente isso. Como mudar um pouco, quebrar um pouco esse paradigma para que a gente volte a ter as escolas talvez gratuitas ou uma inserção maior dessas crianças que não têm tanta condição financeira, mas que têm qualidade para se, de repente lá na frente, se sobressair frente a tudo isso. E até mais, formar cidadão. Dentro da escola eu vou falar para você que a gente fez aí ao longo desses 20 anos vários trabalhos sociais em cima de meninos que tinham muita qualidade. Alguns não era nem o pai que vinha falar, mas era o vizinho, era o primo, era o amigo. Nós temos lá um menino, joga bem, joga direito tal, e não tem condição nenhuma de pagar. Então a Escola do São Paulo sempre teve esse trabalho social. Nós temos hoje, inclusive, alguns meninos com bolsa lá dentro. Uhum. Então aquele menino que se destaca e a gente percebe que não tem condição, a gente conversa com o pai, conversa com os pais, né? E a gente acaba cedendo essa bolsa para ele. Mas aí a gente cobra a escola, a gente cobra algumas coisas assim para poder, né, fazer esse tipo de trabalho. O que eu acredito que poderia modificar, né, falando fora da escola agora, é o trabalho em conjunto das parcerias, né, privadas e públicas, que eu acho que deveria acontecer mais. A prefeitura, de modo geral, né, tentando restituir aí os centros esportivos, que na nossa época, né, pegava e jogava bola ali no centro esportivo e tal. E aí vir com a parceria da privada aí para poder dar condição, né, para poder, por exemplo, material, o próprio professor ali, ceder no professor e tal. Eu acredito que poderia ser feito um trabalho assim. Porque o que a gente até brinca, né? Que a gente fala que não revela tantos meninos porque é muito menino rico, né? Antes, né, a gente falava que eram os meninos que saíam do morro, que saíam lá da favela e tal. Então a gente precisa ter essa oportunidade para todo mundo. Mas se não tiver essa parceria público-privada... O cobertor tem que ser grande, né? Tem, eu acho que... Porque assim, o setor público vai falar que não tem tanta verba para esse fim. Né? E só o privado também não vai abraçar porque vai falar que está só gastando dinheiro e não está tendo retorno. Então eu acho que era o momento de fazer essa parceria aí. Não sei, um ponto de desconto de imposto de renda, alguma coisa com benefícios para a empresa, né, que pudesse ajudar. Eu penso dessa maneira. Vai lá, Casão. Mais alguma? Legal. Pra gente fechar? Eu queria saber, só para fechar, que muitas pessoas estão assistindo a gente e às vezes não conhecem, ainda não sabem, poxa, eu tenho meu filho aí, tenho meu sobrinho, meu primo, enfim, eu queria colocar para treinar ali. E tem uma idade, que nem você dá a idade da aula desde os 4 anos, mas poxa, já tem 12 anos, nunca jogou numa escolinha e tal, dá para entrar com essa idade? Qual a idade máxima, qual a idade mínima? Como faz para ingressar ali na escola de São Paulo? Mais, os contatos também da escola. E os contatos, exatamente, pode ficar à vontade aí. Hoje a gente trabalha com os meninos de 3 anos e meio até 15, 16 anos, né? Que é a turma toda aí da escola.
a gente recebe muitos alunos com essa idade que você falou, com 11, com 12 anos, e não teve contato nenhum com futebol. E a mãe chega preocupada, o pai chega, olha, ele nunca chutou uma bola. Não só não contato com outra escola, mas contato com futebol com zero. Futebol. Às vezes o menino entra, ele vai bater na bola pela primeira vez. Né? Às vezes nunca jogou, o pai não teve tempo, o pai trabalha, né? E aí o que a gente fala pro pai e pra mãe? Que ali é o momento dele, né, entrar e ter o contato e fazer o trabalho aos poucos, sem cobrança. Uma vez uma mãe entrou, colocou o menino, passou 2 semanas, ela me chamou no alambrado. Falou, viu, eu coloquei meu filho aqui, ele não consegue chutar ainda, ele não sabe nem o lado e tal. Aí eu falei, quanto tempo faz que ele tá? Faz 2 semanas. Eu falei, mas ele tá se inserindo aqui no meio, ele tá conhecendo os meninos, ele tá conhecendo o campo, como que é. Eu falei, a senhora pode me dar 2 meses? E aí depois de 2 meses, daí eu que fui atrás dela. Aí o menino já jogava, ele já estava fazendo gol, ele já estava participando. Então tem que ter o tempo, né? É aquilo que a gente falou, voltando a falar lá do fundamento. Se eu pulo etapas aqui, né? Então, mesmo ele chegando depois, claro, ele vai demorar um pouquinho mais. Porque às vezes o pai vem e fala, nossa, mas aquele menino ali é bem mais novo. Eu falei, mas ele faz 4 anos que está na escola. Então, essa é a mudança, assim, né? Mas eu diria que eu chamo a participar, né? Se for da vontade da criança. Porque muitas vezes é o pai que quer colocar ele ali para jogar futebol e o menino nunca quis. Então o empecilho está ali, na criança não querer a modalidade. Por isso que eu falo, várias vezes dentro da escola eu já falei, leva ele para natação, leva ele conhecer uma outra modalidade, fazer uma luta, né? Uma outra modalidade qualquer. Porque às vezes a criança vai se realizar com aquela outra modalidade e não com o gosto que o pai quer que ele faça, entendeu? E nessa situação da criança chegar, eu sei que já está um pouquinho avançado, mas é interessante. Chegou esse menino, eu tenho 11 anos, 12 anos, não jogo na sol, né, chuto a bola de qualquer jeito. Os meninos que lá já manjam como é que joga, já tem a técnica, eles recebem legal, consegue esse trabalho feito assim, porque às vezes a criança fica, poxa, os meninos tudo sabem jogar e eu vou ficar de escanteio ou não. Como é que o trabalho que a gente faz com os alunos é um trabalho que eles não tratam mal. Só que a criança, ele tem uma seleção natural, assim. Eu não vou tocar pra você porque eu sei que você não devolve. Então, eles têm isso meio que incutido neles. Às vezes o menininho novo vem pra mim e fala, tio, mas ninguém tocou a bola pra mim. E aí qual que é o trabalho que eu faço com ele? Eles não tocaram ainda porque eles não conhecem seu nome, porque você faz pouco tempo que tá aqui. Quando eles te conhecerem mais diretamente, você vai perceber que eles vão tocar e tal. Então a gente acolhe primeiro. Né? Os meninos não têm aquilo de tirar sarro, sabe? Olha o jeito que ele chutou, olha o jeito... Vários meninos chegam lá, o menino não consegue pisar na bola. Ele vai dominar a bola passa por baixo do pé. Ninguém fala nada, continua o treino numa boa. Só que na hora do jogo, porque daí eles querem tocar a bola e receber de volta. Você entendeu? Eles querem tocar a bola pro cara que vai fazer o gol. Eles querem, você entende? Então, mas aí a gente vai fazendo esse trabalho. Semana que vem, você vai ver que eles vão tocar a bola pra você. Você vai ser mais participativo e tal... E aos poucos, daí ele vai entrando no esquema. Psicológico. Isso, na vida da gente, a gente é adulto, a gente fica meio assim, é complicado, né? Mas assim, o que a gente, até um motivo de satisfação, é que não tem o denegrir, sabe? Ninguém tira sarro, olha lá aquele menino. Isso daí a gente realmente não deixa. E eu falo até pro Nilmar aí, que é o dono da escola, a gente faz tanto trabalho técnico, tanto trabalho voltado para o esporte, que a gente não tem tempo de ensinar malandragem. Às vezes a gente vai para um campeonato um pouco mais forte, assim, e aí o menino desamarra o tênis de propósito para o juiz parar o jogo, ou o menino pega a bola, a hora que ele vai chutar, ele empurra a bola para... E a gente não consegue ensinar isso. E aí quando a gente chega lá, parece que os nossos meninos são até bobinhos, perto dos outros. Porque você vê aquele menino
malandrinho assim já, sabe? Ele vai cobrar a lateral, a bola cai da mão dele. Pequenos argentinos, né? Justamente. Né? E até daí no momento de fúria, de goleiro, assim, aí eu falo, caramba, eu preciso passar essa bagagem também pros meninos. Só que aí a gente fala, pô, mas assim, ou eu trabalho a parte técnica, nossos meninos fazem falta, eles vão lá e pegam na mão e levantam, amigo, desculpa aí. Porque eu acho que o esporte tem que ser assim. Tem que ter o fair play, tem que ter essa parte. Você entende? Então eu não posso falar, viu, vai lá e dá uma butinada nele porque a gente precisa ganhar o jogo. Porque nós fomos para essa competição da Copa São Paulo e nós perdemos as quartas de final 1-0 para um time de Brasília, para uma escola do São Paulo de Brasília. Os meninos saíram chorando e tal. E o árbitro, o menino caía e o treinador entrava correndo e carregava o menino e levava e parava o jogo. E eu falei pro árbitro, puxa, por favor, viu? Eles pagam, né, para participar dessa competição. E não é barato. A gente sabe que não é barato. E aí o cara acabou o tempo, ele acabou o jogo. Falei, viu? Eu fui para falar com ele, ele falou, viu, mas você vai reclamar da minha arbitragem? Falei, não vou reclamar. O senhor apitou direitinho. Mas o senhor tem que ensinar que sub-11 eles não podem ter isso daí. Ele não pode matar o jogo. Então de 20 minutos que foi, teve 12, 13 de bola rolando. Você entende? O menino pagou aquilo, ele foi lá e ele viu o outro fazer cera. E os nossos estão acostumados a jogar, eles querem ganhar, eles querem, entendeu? Então é muito complicado. Mas assim, a gente tenta passar a parte técnica e um pouquinho de... Não vou dizer malandragem, mas um pouquinho de esperteza também, né? Pra eles... mas a maliciazinha que tem que ter no jogo, né? Na linguagem do futebol tem que ter essa malandragem, Sim, né? Porque se então, você não tiver... senão o outro time deita e rola, assim, acaba sendo muito complicado. Às vezes a gente tem até mais técnica, mas não tem isso dentro do campo, sabe? Então a gente precisa também passar essa parte aí pra eles. Vamos lá. O Felipe Arcuri mandou a mensagem aqui. Felipe, não consigo ler sua mensagem, ela simplesmente não chegou. O Felipe é um aluno da escola lá também. Um abraço, Fê. Alexandro Duarte, Fela, manda um abraço aí pra galera do Cava. Cava, vocês me permitem, é o time aí que me acolheu depois de 20 anos que eu não disputava competição. Participei da competição do Quarentão aí da Copa América da cidade e o Cava, excelente clube aí que me acolheu. Um abraço para todo mundo aí, galera. Da Copa América você participou? Copa América Quarentão. E conheceu lá o Ronaldo? Como é que o pessoal chama ele? Foi goleiro, foi campeão dessa Copa Quarentão, que foi no Eusébio Moreno, inclusive. Foi a Horteca, né, que foi o time campeão. Isso, e o Ronaldo, goleiro, campeão, melhor goleiro, pegou pênalti na final e tal. O Ronaldo é um querido, padrinho, somos padrinhos de casamento um do outro, querido. Legal. E é um cara, tem 2 metros de altura. Grandão pra caramba. Gente boníssima, né? Aí tem o Sil Campelo, parabéns, amigo lindo. William Vasquez, olha essa aqui, casal. Não, vai ler aí, que eu vou puxar pra mim aí. Douglas, não vou dar a camisa do Atlético, pois tem vermelho, não tem problema. Manda pra mim, William. A gente vai colocar aqui, ó, pra decorar o nosso cenário. Não tem problema, William. Eu tô esperando. Manda a GG que vem pra mim. Não seja por isso. Eu tô esperando a camisa do Atlético aqui e a UPA Atlético de Bilbao. Professor, a gente realmente só pode agradecer a sua participação, sua visita. A oportunidade. Foi muito legal, a galera perguntando bastante aqui, inclusive você que está acompanhando o programa aí, pode continuar mandando perguntas no chat, ou abraço e tudo mais, a gente vai passar tudo pro Fela depois, não tem problema nenhum. O programa, eu costumo dizer que o programa é ao vivo, mas a nossa preocupação é o que vem depois. Então, obviamente, vai vir muita coisa bacana aí, e eu só posso agradecer a sua visita aqui, matar um pouco de saudade, porque a gente vai lembrando da época de juvenil, de infanto e tudo mais, e conhecer um pouquinho dessa rotina do trabalho com as crianças, esse trabalho que ele é importantíssimo. E aí eu até costumo dizer sempre, não é só o trabalho da formação do atleta, mas é o trabalho da formação do cidadão. E quando você fala que a criança dá um trabalho danado em casa e chega na hora do treino e consegue tranquilizar essa criança, fazer com que essa criança tenha um pouco mais de estar a atenção no que está fazendo ali, para mim isso é formação de cidadão. Muito legal. Até
Até eu vou usar a sua fala, mas é o lema lá que a gente coloca. Toda publicação que a gente coloca venha para a escola que tenta descobrir talentos, mas que quer formar cidadãos. Então, isso na escola lá é primordial para a gente. A gente quer pessoas, cidadãos do bem, formados, porque se não der para virar jogador, a gente tem essa transparência de falar para os pais, né? Nós vamos fazer o trabalho aqui, eles vão crescer dentro do futebol, vão, né? Vai acontecer um monte de coisa, mas se eles se formarem grandes cidadãos aí, já vai ser um motivo de muito orgulho pra gente. Contato, rede social para quem quiser conhecer um pouquinho mais o professor, saber, de repente bater um papo, trocar uma ideia. Meu Face é Felipe Augusto de Souza, o Instagram é felipefela.78 e eu tô aberto aí às perguntas, às dúvidas também, qualquer coisa aí pode me procurar aí que vou esclarecer com o maior prazer. Obrigado mais uma vez por estar junto com a gente. O convite já está feito para voltar outras vezes, como é que a gente diz sempre aqui, virar um sócio ilustre aqui para vir trocar ideia com a gente, principalmente sobre categorias de base, que é importante. Legal. Muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. Casão, isso aí. Mais um pra conta. Esse já foi o 27º programa. Olha só, hein? Muito legal, obrigado aí. Estamos jubilando com 50 aí. Semana que vem vamos ver se o chinelinho tá de volta. O chinelinho de topete. Mas eu quero agradecer muito aqui o Fela, ou o Felipe, como eu sempre conheci, porque ele me conhece antes de eu nascer. Né? Nós somos primos, né? Então aqui eu quero agradecer o meu grande primo aqui. Tá explicado. Mandar um abraço pros meus tios aí que faz. A gente mora na frente, mas a gente quase não se vê, né? Justamente. A tia Sueli, a mãe dele, leva abacate direto lá em casa da chácara lá do tio. Então, assim, obrigado, tia. É só. Então, obrigado, Fela. Obrigadão de você ter vindo aqui com a gente. E quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui. Togão, Mãozinhas. E Lua, seu sem vergonha, semana que vem tamo junto aqui. E quero aproveitar também o finalzinho aqui para mandar aqui nossas... entenda como você quiser, energias positivas, nossas orações, que foi para a família do Cristiano Ronaldo, que hoje perdeu um dos filhos, né? Os gêmeos, que a esposa dele estava grávida, o menino faleceu, né? Infelizmente. Então nós aí, que admiramos demais o Cristiano, né? Eu sempre falo aqui, né? Papai Cris, o CR7 e... Foi a hora que eu vi a notícia, ele postou, ele e a esposa dele postaram lá, cara, eu fiquei chocado, assim, muito triste, né? Mas que aí Deus possa estar consolando o coração deles lá, fortalecendo. Com certeza, com certeza. O Cristiano Ronaldo que protagonizou uma cena triste, né, no final, né? No final de semana, mas isso uma coisa não tem a ver com a outra. Exatamente. Que eu posso dizer que assim, eu tive, infelizmente, um dessabor desse, uma experiência dessa, e sei... Imagino a dor que você está passando aí. Então, força para você, para toda a família aí. E, obviamente, né, com uns zilhões de fãs que você tem pelo mundo, você está recebendo todo esse carinho e merece receber sim. Meu caro Ricardinho César, quer ver os olhos azuis de Ricardo César e R. César lá nas redes sociais, você vai conhecer, mas vai conhecer a dona Evelyn também, viu? Cara, eu sei que a gente tá falando, tchau, mas eu preciso salientar mais uma coisa aqui. Cara, saliente. Sem saliências. Claro que o jogo ontem teve um sabor horrível, né, de São Paulo e Flamengo, mas... Você vai falar disso? Não, mas calma aí, eu não vou destacar o resultado do jogo, né, pra mim. Foi bem amargo. Mas, cara, uma cena que eu vi ontem que ficou assim, nós falamos agora há pouco de fair play aqui. Antes de começar a partida, a câmera estava dentro ali do vestiário e eu achei muito legal, assim, os jogadores, como eles estavam se comportando ali dentro, de cumprimentar, abraçar um ao outro, e depois eles entraram em campo, os jogadores do Flamengo foram lá, abraçaram o Rogério, num gesto assim, cara, eu achei muito legal, eu falei, cara... Eu tenho assim faltando isso no futebol. Faltando isso. E assim, aquele corredor que eles estavam antes de subir, né? Esse cara, geralmente você vê os caras assim, olhando pra frente, não quer olhar nem pro cara lá. Não, eles tudo ali dando risada. O Rafinha, né, que saiu do Flamengo, depois foi lá xingado pela torcida, como ele disse, a quem ama xinga. Mas entre os jogadores, eu achei muito legal aquele clima. Então assim, que o esporte traga isso cada vez mais pra gente, essa amizade, independente se você está jogando num time diferente ou não. Aqui a gente brinca, tira sarro, mas nós somos amigos. Então, cara, se você é torcedor, se é jogador, tira esse negócio de briga, sabe? Isso aí não vale a pena, nunca vai levar a nada. Deixa eu pegar a sua fala. Manda aí. E a gente vai terminar agora, tá? Agora vai. Mas, pegar a sua fala, na quinta-feira, São Bento e Portuguesa,
aqui no estádio Walter Ribeiro. Adriana Fratini, se estiver acompanhando, um beijo, Adriana. Você sabe que você faz parte dessa bancada aqui sempre que você quiser. Adriana Fratini foi fazer uma série de entrevistas. Nós estávamos com o Jornal da Band, íamos transmitir São Bento e Portuguesa, como transmitimos, e aí ela trouxe alguns relatos, né? Infelizmente não os tenho aqui, a gente não tem tempo para fazer, mas de torcedores da Lusa e torcedores do Azulão, juntos, se abraçando, se cumprimentando, o Leão, o rapaz que é o mascote, né, o Leão da Portuguesa, batendo papo com a galera do São Bento e tudo mais, quer dizer, isso faz a diferença, isso faz uma diferença imensa, né? Meu sonho é numa partida igual a gente vê na Europa, sentado junto com o meu rival do lado aqui, tirando sarro do cara aqui. Douglas, se você me permite, eu claro, sei que o tempo está claro. já... Eu procuro fazer um trabalho com as crianças, com os meus alunos, de modo geral, de levar os meninos nos estádios. Então eu levo os meninos para o estádio do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e do São Paulo. Mesmo sendo santista, eu já levei e já conheci vários. E o que eu falo para os pais? Se eles tiverem essa liberdade, se não tiver aquela coisa maçante em cima de você não pode ir lá, não pode usar verde, não pode usar, sabe? Igual a gente brincou aí da camisa vermelha, sim, e tal. Eu acho que tá faltando um pouco disso, sabe? Agora, eu consegui levar os meninos da escola, eu fui no condomínio, né? Agora como coordenador eu tô fazendo um trabalho de... um giro, passar por todas as unidades, para eles saberem que tem alguém ali se importando com eles e tal. E eu convidei os meninos para ir pro estádio. Eles falaram, não, mas nós somos corintianos. Se a gente for lá, nós vamos para torcer pro Atlético Paranaense. Falei, tudo bem, mas vocês podem conhecer o estádio, vocês podem ir no camarote, tem comida, tem bebida, tem lugar para vocês brincarem. E aí eu consegui que 5 corintianos fossem lá no Morumbi assistir o jogo. E aí eu até falei pro Nilmar, né, que é o meu diretor aí, falei, olha, eu fui lá, eu conversei com os meninos e eles foram pro estádio. Os meninos se divertiram, brincaram e voltaram com uma coisa boa, assim. Então eu acho que tá faltando um pouco disso. Desse entrosamento que teve entre Portuguesa e São Bento, desse São Paulo e Flamengo, porque assim, são pessoas, são seres humanos, que não é possível que o futebol venha trazer tanta violência. A violência como nós vimos, não é possível, no arredor da Vila Belmiro, destruíram uma UPA em Santos, uma coisa lamentável, eu que sou lá e ali tinha no litoral. Torcida do Curitiba ou não? Foi Santos contra Santos? Não, foi... as informações dão conta de que torcedores do Santos sabiam o horário que os torcedores do Curitiba estavam chegando e fizeram a emboscada e aí depredaram carros e tudo mais e depredaram uma unidade uma UPA, né, de pronto atendimento lá em Santos, uma coisa... absurda, infelizmente é absurdo. E aí as pessoas que buscavam atendimento para outros problemas de saúde, mais assustados e ainda com a patrimônio público e patrimônio particular depredado. Quer dizer, isso é ridículo. Infelizmente, eu como santista, eu tenho vergonha do que aconteceu ontem na cidade de Santos. Gente, nosso melhor, muito obrigado. Daqui a pouquinho, chefe, apaga as luzes, tô brincando, não faria isso de jeito nenhum. Abraço, Teodoro Mendes Júnior, nosso diretor geral aqui na Band FM e no canal 102 Play, uma pessoa que vem abrindo as portas pra gente aí cada dia e dando oportunidade e condições pra gente poder mostrar esse trabalho aqui. Fela, as portas sempre abertas, mande informações e a gente obviamente vai divulgando essas informações aqui. Casão, grande abraço, boa semana. Aí, Ricardinho, grande abraço, boa semana. E a você que esteve com a gente até agora, nosso melhor, muito obrigado. Uma excelente semana. Amanhã, Paulinho Playcast e durante a semana muitos outros podcasts aqui no canal 102 Play. É fácil, vai lá, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, manda o seu joinha e já anota também lá nas... Como é que fala, Casão? No sininho, anota o sininho lá, vai, clica no sininho, ativa o sininho e tá tudo certo. Um grande abraço, um grande beijo e até mais. Tchau, gente. Valeu. Tchau.